Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. O povo estava na igreja rezando. Uma coisa muito grave estava acontecendo na cidade. Luzes estranhas apareciam em algumas casas. Depois, umas pessoas estranhas eram acionadas e ficava tudo por isso mesmo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia quem eram aquelas pessoas e nem o que aquelas luzes significavam. Amaral estava capinando um lote no mato do seu jardim. Algumas horas antes, sua esposa tinha trago uma prima que morava em uma cidade vizinha. Ela veio para descansar. Alegava que estava passando muito mal já há bastante dias. Dolores, você precisa ir nos médicos dessa cidade. Eles são os melhores, disse Amaral para a prima da sua esposa. Mas ela teimava em dizer que já havia ido em diversos. Todos eles falavam apenas que ela devia estar muito cansada, mesmo ela insistindo que estava mal e já tendo feito diversos exames. Os médicos apenas recomendaram uma porção de remédios e descanso do trabalho. Mas Dolores trabalhava em uma fábrica. Não era um trabalho árduo, pois as máquinas precisavam esfriar. E nesse meio tempo ela ficava de boa, apenas conversando com as colegas de serviço. Ela sentia que tinha algo muito mais estranho com o seu corpo. A esposa de Amaral, nesse dia, chegou correndo do mercado, toda suada. Parecia ter visto uma coisa de outro mundo. Amaral se assustou e perguntou o que tinha acontecido, para que a mulher viesse assim, tão assustada e correndo. Então ela contou: Homem, existem pessoas que estão morrendo na cidade. As suas mortes são horríveis. A Tatiana, caixa do mercado, que me contou. Disse que temos que proteger a nossa família. Eu fiquei muito assustada e vim correndo para ver se vocês estavam bem. Para não se deixar levar pelo susto da esposa, Amaral largou a enxada e entrou em casa. Deixou o trabalho para o dia seguinte. Agora, ele só queria saber de comer aquele delicioso bolo de laranja que a sua esposa havia feito logo pela manhã cedo. Mas aquela noite havia sido bastante agitada naquela casa. Dolores se queixou de muitas dores estomacais. Não estava aguentando mais. Amaral, então, junto com a esposa, levaram ela de casa para o hospital mais próximo. Dolores gritava no carro. Sua prima chorava muito. Estava bastante preocupada. Sua irmã era a única parente que havia restado com vida. Tinha perdido os pais ainda criança, e sua irmã, que era um pouco mais velha, tinha tido a grande responsabilidade de ajudar a criar a irmã. Quando chegaram no hospital, mesmo sendo tão tarde da noite, ele estava lotado. Muitas pessoas se queixando de dores no estômago, as enfermeiras tentando ajudar. Eram muitos pacientes para poucos médicos. Na verdade, só tinha um médico de plantão. Eles esperaram horas para serem chamados. Naquele meio tempo, Dolores já tinha melhorado bastante das dores. Já não estava sentindo praticamente nada. Mas mesmo assim, o médico disse que não era nada demais, que ela poderia ir para casa e tomar um simples remédio que aquilo tudo passaria. Ele ainda falou para deixar bem claro: isso são gases. É uma coisa muito comum.
e com uma risada no canto da boca, ele despachou Dolores e sua prima. Quando o trio estava pronto para deixar o hospital, uma enorme luz brotou de dentro dele. A gritaria foi generalizada e quase instantânea. Amaral queria entrar de novo para ver o que tinha acontecido. Mas a sua esposa, ciente e preocupada com o que a moça do mercado tinha lhe contado, puxou seu marido para longe. "Tá louco, homem? É muito perigoso. Já já aparecem aquelas pessoas estranhas que a Tatiana do caixa me contou." E foi só a esposa começar a falar que eles apareceram, vindo sabe-se lá de onde. Uma van branca estacionou e desceram 4 homens com trajes de contaminação. Eles não viram o que tinha acontecido. Amaral já estava dirigindo para longe. Em casa eles estariam seguros. Aquela noite, porém, havia sido abreviada. Os 3 acordaram cedo e foram para a igreja ouvir a missa. Eles precisavam saber o que estava acontecendo, mas o padre deu um duro sermão. Essas coisas que estão acontecendo na nossa cidade é fruto do pecado, de pessoas desviadas da boa fé, que acabam maculando tudo que a gente possa fazer de bom nesse mundo. Vamos repensar os nossos atos. Essas luzes são fruto do mal. Quando ele passa pela casa, leva um pouco da esperança, leva a alma da pessoa. Vamos cuidar para que isso não ocorra em nossas casas. Amém. Amém, disse Amaral, beijando seu crucifixo. Em casa, Dolores assistiu um pouco de televisão. Estava recuperada das dores que tinha tido à noite e já pensava em retornar para casa. O remédio que o último médico havia receitado parecia estar fazendo efeito. Ela estava se sentindo menos cansada que antes. Sua prima foi no mercado trazer pão e leite. Tião capinava o quintal. Era para ter terminado ontem. Queria fazer um canteiro para plantar tomate e cereja. Ele estava quase finalizando o seu trabalho, quando uma luz muito forte brilhou. Ele até fechou os olhos por um breve momento. Voltando à capina, ele começou a sentir um forte cheiro de queimado. Ele olhou ao redor e não tinha nada incendiando. Que estranho, ele pensou. Não tinha visto nenhuma fumaça por perto. Assim que ele terminou e deixou a enxada de lado, decidiu ir para casa jogar uma água no rosto e comer alguma coisa. Assim que ele entrou, escutou o barulho da televisão ligada. Quando foi falar com Dolores, viu apenas o seu pé caído no chão. O resto do corpo parecia ter sido consumido por chamas esquisitas, que não deixaram nem cheiro e nem fumaça. Nada além de Dolores havia queimado naquela casa. Tião caiu de joelhos no chão e fez o sinal da cruz. O mal, ele havia passado por ali, roubando as esperanças daquela família. Não demorou muito para que uma van branca, sem que ninguém tivesse ligado e chamado por ela, estacionasse na frente da casa de Tião. Homens desceram e rapidamente pegaram os restos de Dolores e começaram a limpar o chão, como se nada tivesse acontecido, querendo esconder todos os rastros. Tião, sem entender nada, só olhava para os homens. Eles, para não parecerem grossos e sem educação, apenas falaram. Foi combustão espontânea. E foram embora tão rápido quanto eles apareceram. Estavam reunidos em uma sala, um líder e um grupo de pessoas traumatizadas por acontecimentos em Ano Novo. Época de alegria, reunia família e os amigos.
e curtir a chegada de mais um ano. Um ano que você sempre pensa que vai trazer coisas novas e melhores. Mas nem sempre é assim. Fim do ano, fazer o balanço das promessas de janeiro, colocadas sistematicamente em um caderninho. Pouca ou quase nada havia sido cumprido, como é o normal. O líder, então, pede que o homem com a idade próxima dos 30 anos conte a sua história primeiro. Fim de ano, como todos bem sabem, essa história aconteceu no ano novo passado. Chamei os meus amigos da empresa. Minha esposa e meu filho pequeno me ajudaram a preparar o churrasco no terraço. Tudo estava indo muito bem. O som estava com um volume bom, tocando músicas antigas que eu adorava. A carne estava saindo no ponto correto. Meu filho tinha se afastado um pouco para ver o show pela televisão. Depois de alguns goles de cerveja, minha esposa disse que acompanharia o pequeno. A beijei e ela se foi. Agora era a festa dos homens, respeitosos, claro. Contávamos histórias. Tudo ia muito bem. No relógio, faltavam poucos minutos para a famosa queima de fogos. Mostrei para meus amigos impressionados uma caixa repleta de fogos de artifício. Peguei o primeiro, e assim que começou a queima, demos o nosso recado. Estouram aqui, estouram ali, até que o pior aconteceu. Um mega rojão que eu estava segurando queimou muito rápido e estourou na minha mão. Ele mostrou a mão para as pessoas. Faltavam os 4 dedos. Só havia sobrado o dedão. O que ele mais lamentava é que tinha sido a mão direita. Logo a que ele mais usava. Se fosse a esquerda... O líder agradeceu a sua história contada e pediu que o segundo se levantasse e contasse a sua. O homem então levantou da cadeira. Tinha um buraco de traqueostomia no pescoço. Tapava esse buraco para conseguir falar. Então, pausadamente, ele contou a sua história. Como vocês todos já sabem, a minha tragédia aconteceu no ano novo. Isso há quase uma década atrás. Eu era jovem, curti o meu primeiro emprego e havia comprado a minha primeira moto, usada, mas era muito querida por mim. No dia do Réveillon, eu fui de moto com meus amigos para a praia mais badalada do país. Aproveitava meu dia de folga para curtir. Chegamos cedo. Queríamos aproveitar ao máximo a praia e tudo que ela tem para nos oferecer. Aos poucos, ela foi enchendo. Em um dos postos, tinha sido montado um palco e algumas bandas começaram a se apresentar. Tudo estava muito lindo e perfeito. Não tinha como ser melhor. Assim que a noite começou a cair, tudo começou a se agitar. Já se viam fogos caindo do céu aos montes. As balsas estavam todas em suas posições. De lá sairia uma chuva de fogos, brilhando e fazendo um show de luzes no céu. Assim como em todos os anos. Não minto que bebíamos muita cerveja. Estávamos quase caindo. Até que ainda faltava pouco para meia-noite. Tivemos que dar uma maneirada. Ou a virada mesmo, que era o que mais importava. Corríamos o risco de passar desmaiados ou no hospital. Eu e meu amigo procurávamos o melhor lugar para assistir a queima de fogos. Queríamos um lugar com menos gente e um pouco mais calmo. E foi nessa que a minha desgraça ocorreu. Na hora, eu não tinha percebido. Foram meus amigos que me contaram depois o que tinha acontecido. Eles me contaram que um homem estava soltando rojão na praia. Por isso, ele tinha ido para um lugar mais calmo. Mas no exato momento que estávamos chegando ali por perto, um rojão saiu na direção errada e veio explodir no meu rosto. Todos ali na sala se lamentaram no incidente com o homem. Ele havia perdido o nariz e uma parte do rosto. Cirurgias estéticas aos montes haviam sido feitas. Mas o estrago na alma é permanente. O líder agradeceu suas palavras
Contando histórias é uma ótima forma de se lidar com as dores do passado. Ele pediu que o terceiro se levantasse e contasse a sua história. Boa noite a todos. Bem, a minha história envolve fogos de artifício, mas não da maneira do ocorrido com os outros dois. A minha foi um pouco diferente. Eu trabalhava em uma fábrica de fogos de artifício. Eu era guarda patrimonial. Fazia o meu turno de 12 por 36 e trabalhava geralmente na parte da noite, virando a madrugada. A fábrica tinha muita pólvora, fogos guardados. Era perigoso da noite. Ainda mais se algum bêbado se aproximasse querendo entrar. Essas coisas. Um mínimo descuido e tudo viria abaixo. O engraçado é que na vida, você pode tomar todos os cuidados do mundo, mas algo ainda pode dar errado. É impressionante. É como se o mal sempre espreitasse, aproveitando qualquer coisa para arquitetar a destruição. Uma mínima faísca de um fio desencapado fez a fábrica inteira explodir. Na hora, eu estava lendo um jornal, do lado de fora. Fui jogado a muitos metros à frente. Tive queimaduras em quase 80% do meu corpo. Virei muitas semanas em coma. Um milagre ter sobrevivido. Hoje, não posso ouvir um barulho de fogo de artifício que meu corpo todo fica tremendo. Ele então levantou a camisa e mostrou as marcas das queimaduras. Todos lamentaram a má sorte do guarda. Depois dele, outras 2 pessoas contaram suas tristes histórias envolvendo fogos de artifício. O drama que havia ocorrido em suas vidas, como estava sendo suas recuperações, e essa coisa toda. Depois de ouvir as 5 pessoas, o líder se levantou. Ele usava um tapa-olho, tal como um pirata. Ele retirou e mostrou um buraco, onde antes deveria haver um olho ali. Ouvi atentamente a história de todos. Agora eu vou contar a minha. Ela não envolve fogos de artifício, mas a pólvora sim. E foi no dia da virada do ano novo. Tal como o rapaz da mão, a minha ocorreu também na virada passada. Estava em alta nos cinemas um filme de suspense, em que o assassino se vestia todo de preto, com uma máscara branca e uma faca na mão. Não estávamos no Halloween para usar fantasias, então eu queria aproveitar o fator surpresa para assustar e brincar com as crianças da vizinhança. Sim, um homem barbado brincando com crianças, mas eles sabem que eu jogo videogame com eles, solto pipa e etc. Meu filho sempre se juntam às brincadeiras, então está tudo certo. Então eu coloquei a fantasia e fui assustar as crianças. Elas correram morrendo de medo. O meu intuito era me revelar quando estivessem cercadas, não tendo para onde correr. Mas é quando as pessoas se sentem amedrontadas que mais elas se tornam perigosas. Uma das crianças, a maior delas, tinha corrido em casa e pego uma espingarda de chumbinho. Quando as cerquei, ele apontou a arma para mim. Quando fiz menção de me revelar e dizer que era tudo uma brincadeira, ela atirou, acertando em cheio meu olho. Uma fatalidade. Quando caí no chão, retirando a máscara, eles me viram e gritaram por ajuda. Existem histórias e histórias. E após contar a sua, o líder que havia convidado todos por um anúncio na internet, perca o seu medo de fogos de artifício, olhava no seu relógio e anunciava a contagem regressiva para a queima de fogos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, e puxou uma corda, fazendo a cortina cair, mostrando uma linda vista da cidade e dos céus para as 5 pessoas traumatizadas. 4, 3, 2, 1. Quando os fogos começaram a explodir,
todos entraram em um estado de êxtase, curados, ainda mais traumatizados. Só o tempo dirá em qual das suas sentenças eles vão se encaixar. Independente de tudo, um feliz ano novo para todo mundo.